Boa tarde. Nesse vídeo eu vou estar explicando o procedimento para otimização de imagens, tá? Eu peguei aqui 3 exemplos de imagens do próprio site de vocês aqui, essas 3 imagens. E eu vou estar explicando como que vocês deverão corrigir não só essas 3 imagens, mas todas as outras que tiverem com os problemas que eu vou apresentar. Então a primeira coisa que vocês precisam trabalhar é um padrão de tamanho de imagens, tá? Eu recomendo vocês utilizarem imagens que não sejam muito altas, né? Tenha uma qualidade boa, né? Para apresentar aos clientes, porém que não tenha que não seja muito grande. Por exemplo, essas imagens aqui, 1780 pixels por 1187. Então ela é muito grande, tá? E essa imagem aqui ela não vai abrir, mesmo que não tivesse problema o tamanho da imagem, ela não vai abrir para o cliente, para o usuário. Ele não vai visualizar legal dessa forma. Essa aqui, por exemplo, já é bem maior, 2134 pixels. Essa aqui está um pouco menor, mas também continua grande. Tá? Dois padrões que eu costumo passar para os meus clientes. Eu vou colocar aqui esse tutorialzinho aqui, depois eu passo também por e-mail. Então seria ou, deixa eu colocar aqui, tamanho padrão para as imagens. Então seria ou 800 por 600. Se vocês acharem que fica muito grande, 1024 por 768. Tá? Então o 1024 por 768 vai estar num tamanho bacana e vai estar e vai reduzir bastante o peso da imagem. Tá? Então eu salvei essas 3 imagens aqui no computador. E eu fiz uma nomeação diferente, por quê? Porque eu estou percebendo que vocês nomeiam ela, não que seja errado, mas a imagem ela fica meio perdida, né? Por exemplo, 8020.1. Então, por mais que seja o código do produto, é interessante colocar o nome do produto em si. Tipo, o nome do produto vindo junto com o código, não tem problema. Mas se colocar só a numeração assim, ela não fica tão... Isso é na verdade uma dica até extra, né? Não fica tão bacana tratando-se da questão de otimização do site, por exemplo, né? Que o usuário ele nunca vai encontrar esse produto se ele pesquisar pelo nome e o produto tiver, a imagem tiver como código, tá? Essa aqui provavelmente eu creio que tá certa, né? Mas seria interessante nomear certinho, né? Detalhar e sempre colocar, nunca colocar espaço, caractere especial, sempre colocar letras minúsculas, tá? Sempre manter esse padrão aqui, tá? Perfeito, como eu coloquei aqui nesse exemplo, imagem 1, imagem 2, imagem 3. Se houver separação, colocar o hífen, tá? E manter sempre um padrão de nome, né? Para não ficar, para o site não ficar bagunçado. Então, se vocês observarem aqui, essas imagens elas têm um tamanho muito grande. Então, essa primeira aqui, deixa eu aumentar aqui um pouco mais. Ó, 322 KB. Essa aqui é aquela imagem da mulher. Ela tem 199 KB. E essa aqui 151. Então se você for somar aqui essas 3 imagens, só aqui já é quase 1 mega, tá? Mais de meio mega de peso. Então é muito grande. Isso aqui geralmente, uma imagem nesse tamanho aqui, geralmente é para banner. E mesmo assim é um tamanho muito grande. Digamos que fôssemos usar um banner. Até essa imagem assim seria, acho que o limite, assim, tá? Porque o peso do site não se dá apenas pela imagem, mas por todo o código que tem. E a questão da imagem, a gente tem que sempre colocar o máximo possível de a qualidade, assim, o tamanho dela não ser muito grande, para o site também, justamente para o site não ficar lento, não carregar lento, porque quando a página está carregando, o navegador ele vai ler tudo, né? Código, tudo que vem no código, arquivos internos, externos, imagens. Então essas imagens aqui, ela vai carregando de uma forma mais lenta, porque elas são imagens muito pesadas. Então quais são as formas de corrigir isso aqui? Primeiro a gente manter esse padrão, né? Que eu coloquei aqui.
800 por 600 ou 1024 por 768, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar essa imagem, essas três imagens aqui e vou jogar ela aqui no Photoshop, né? Não precisa ser necessariamente o Photoshop, mas o Photoshop eu considero um software de edição de imagens melhor para se trabalhar as imagens. Um pequeno problema quando for fazer esse tipo de ajuste é também no tamanho que a imagem vai estar. Se você observar bem, essa imagem aqui, a largura é fina e a altura dela é bem alta. Então, esse tipo de imagem aqui eu não considero bacana para o site. Porque visualmente não vai ficar legal. Por exemplo, numa categoria de imagem, se você for ter uma imagem dessa, quando a pessoa for ficar passando o mouse, ela já vai dar um desencontro de tamanho, né? Essa aqui, por exemplo, já fica mais parelha, entendeu? Então é sempre melhor trabalhar imagens quadradas assim. Então aqui, vamos trabalhar então ela com 800 por 600. Eu vou usar o 800 e depois o 1024, né? Então 800 por 600. Nesse caso aqui, ele está pegando 533, né? Não tem problema, porque aqui a gente vai estar trabalhando com proporção, né? Se eu for colocar 800 por 600 certinho, ele vai distorcer. Tá? Então aqui, ó, um tamanho para mim excelente. Essa aqui é a mesma coisa. 800, ele também pegou 533, também não tem problema. O 800 por 600, na verdade, foi mais um padrão, né, que eu coloco. Se vocês tivessem que criar um padrão específico, mas como essa imagem já existe, né, não tem problema colocar. Ou se você, por exemplo, eu quero trabalhar esse 800 por 600, é só criar aqui uma área que tem 800 por 600, por exemplo, né. Vamos voltar aqui para o tamanho que é. Colocar aqui, por exemplo, mexer na altura aqui, colocar 600. Daí transfere a imagem para cá e aqui só ajusta no Photoshop. Ela não vai ficar um pedaço para fora, né? Então se eu der um Ctrl T aqui, ele vai mostrar aqui que essa parte aqui está para fora. Porém a gente consegue trabalhar nesse padrão aqui, tá? Mas também, como eu falei, né, não precisa ser 800 por... O ideal é a largura ser 800, né? Na dimensão da software de edição, a altura não vai ser muito importante, né? Como eu falei, né, sendo que é necessário que tenha um padrão para todos, tá? Que nesses dois casos aqui, os dois ficaram com a mesma proporção com a dimensão que foi feita, tá? Então vamos manter aqui 800 por 600. Ajustar aqui, 800 por 533, desculpa, 800 por 533. Essa aqui ela já não vai se adaptar muito por causa do problema que eu tinha falado, né? Então 800 por 1237. Se for colocar, por exemplo, deixa eu ver, 600, ela vai ficar muito pequena a largura, né? Então, nesse caso aqui, vamos deixar 800 mesmo, mas como eu passei para vocês, né? O ideal é a gente conseguir, acho que até uns 600 aqui ela fica melhor. Trabalhar ela quadrada, tá? Então agora eu vou salvar aqui essas três imagens para você ver a diferença que vai ficar. Quando vocês forem salvar, nunca, de maneira nenhuma, utilize o formato PNG. Por que não? Porque o formato PNG, ele deixa a imagem muito grande. Por exemplo, mesmo eu reduzindo aqui o tamanho da imagem, ela vai ficar muito maior que o JPG que está salvo lá. Então, por exemplo, essa aqui tem 431 KB se for salvo em PNG, e a mesma imagem, que é essa primeira aqui, ela tem 322, mesmo que essa aqui é aquele tamanho original, né? E mesmo colocando menor, ela está muito maior. Então, PNG, eu vi que vocês têm muitas imagens como PNG, vocês vão ter que corrigir isso, vai ter que converter ela para JPG. Tem uma ferramenta, né, até
uma dica aqui, uma ferramenta que vai facilitar para vocês. É só pesquisar, na verdade, aqui no Google, PNG to JPG. JPEG também, não tem problema. Ó, PNG para JPG. Eu vou também manter esse link aqui para vocês. Então essa ferramenta é muito boa. Você vai salvar, você vai ter a imagem PNG, basta arrastar para cá, né? Digamos que essa imagem aqui seja em PNG. Pode soltar aqui, pode ser mais de uma. Olha, ele não vai aceitar aqui porque é só PNG, mas você vai soltar aqui, vai baixar, e aqui ele vai aparecer a opção aqui para você converter para... Deixa eu mostrar o exemplo aqui. Acho que fica mais prático salvar essa imagem aqui, que já está pronta aqui. Carregar ela aqui, então beleza. Então é só vir pra cá, jogar ela aqui, ela vai carregar, né, com quase meio mega de tamanho, uma imagem só, e mesmo sendo pequena. E é só jogar um download aqui. No caso, baixar todos aqui era se fossem mais de uma, né? Você pode colocar, não sei se eles limitam, até 20 arquivos. Aí vai baixar todos, ele vai fazendo download de um por um. Então aqui a imagem já está convertida para JPG. Então, essa aí aqui é uma dica bem importante. Então eu vou eliminar essa aqui, que é o PNG. E vamos voltar aqui. Então o padrão sempre que vocês têm que manter, que eu julgo que seja muito bom para questão visual e questão de tamanho, é deixar a qualidade 60, tá? Então, olha para quanto foi a imagem, 61 KB de 322, tá? Às vezes eu utilizo 80 para alguns casos, mas 80 ele já deixa bastante, um pouco mais, bem maior na verdade, né? Quase o dobro. Então, se você for ver, não tem muita diferença assim, só se olhar muito próximo à imagem, mas se o cliente for observar aqui, não vai ter uma diferença gritante assim. Então 60, JPG 60 é a minha dica, né, para vocês sempre salvarem as imagens. Vou colocar aqui formato para salvar as imagens. JPG 60. Vou colocar aqui nunca salvar em PNG. Lógico que PNG se trata de imagem sem fundo, né? Então um logo, um ícone, alguma coisa que vocês queiram salvar que tenha um fundo transparente, aí não tem o que fazer, vocês vão salvar como PNG, porque se for salvar como JPG, ele vai obrigatoriamente colocar o fundo branco. Então nesse caso de fundo transparente, beleza, PNG, mas nesses casos de imagens mesmo, com fundo ou várias coisas no fundo, tem que ser, né, desse padrão aqui, JPG 60. Então eu vou salvar aqui. Então vou colocar a imagem 1 JPG 60, só pra gente ver a diferença já que vai dar com essas imagens aqui. Então aqui ele já ficou JPG 60. Então aqui a imagem 3, né? Aqui a imagem 2.
olhando antes as imagens que foram salvas do site, ó, 673 KB, e agora é convertida. Deixa eu atualizar aqui, né? Ó, 118 KB. Então só aqui a gente já reduziu, sei lá, uns 500% a imagem. Uma diferença muito grande, assim. Lógico que tem a questão do tamanho que também pesou, mas também pelo fato de salvar a imagem. Com certeza, se eu fosse colocar essas imagens aqui e salvar como JPG 60, com certeza reduziria bastante, né? Não chegaria nesse tamanho por causa do tamanho, porém reduziria bastante. Deixa eu ver aqui essa imagem, se ela não sei se ela foi salva mesmo. Deixa eu colocar aqui novamente. Agora sim. Então vamos confirmar se estava mesmo. Ó, agora ficou, como ela não tinha sido salva, então na verdade é 172, que de qualquer forma, né, de 172 para 673 é uma diferença gigantesca. Então esse são os primeiros passos para se otimizar a imagem, tá? Uma dica extra também. Digamos que vocês tenham lá, vocês queiram fazer esse procedimento de deixar a imagem ajustada, né? Tipo, vocês têm lá uma porrada de imagens, né? Não tem que ficar fazendo dessa forma que eu fiz um por um, né? Abrindo aqui, salvando, abrindo outro, salvando, abrindo outro, salvando. O Photoshop tem uma forma de automatizar isso, que é bem interessante. Então, digamos que você tem uma pasta lotada de imagens que você precisa converter, né, para esse padrão. Então vou usar essa pasta aqui como exemplo, tá? Aqui são 6 imagens, não tem problema de quantas imagens forem. Então você vai vir aqui na opção Arquivo, Scripts, Processador de Imagens. E aqui, além de ela já vir, dessa forma, além de ela já salvar com o tamanho certo, ela vai salvar com a qualidade certa. Então aqui, ó, salvar como JPEG. Se não tiver marcado aí no de você tem que deixar esse padrão marcado. Redimensionado para ajustar marcado. Qualidade 6, né, que quer dizer 60. Você não vai colocar 60 aqui, vai colocar 6, que é a mesma coisa. E aqui largura 800 por 600. Ou se vocês quiserem o 1024 por 768. Então aqui vai ser necessário procurar a pasta, tá? Então vou aqui na pasta na rede. Então aqui, ó, procurar a pasta que eu deixei salvo aqui. Tem que ser exatamente a pasta. É importante que essa pasta tenha apenas imagens, tá? Então aqui imagens teste. Então ela já detectou que é essa imagem, vou dar um OK e vou dar um executar. É um procedimento bastante rápido, né? Dependendo da quantidade de imagens que se tem. Nesse caso aqui são 6 imagens que tem aqui. Então o que a ferramenta vai fazer? Ela vai criar uma pasta com as imagens que estão sendo convertidas. Tá? Nós já temos 2 imagens. E aqui é o procedimento para redução de imagens em massa, né? Então se eu for visualizar aqui, o ideal é fazer isso quando terminar, mas só para a gente adiantar, ela vai estar justamente do tamanho que eu solicitei. Tá? Essa imagem aqui, por exemplo, ela vai, como ela está muito quadrada, ela vai sempre adaptar a imagem na largura ou na altura. Então provavelmente que ela colocou em 600, e aí ela ficou pequena, né? Mas se você observar bem, ela agora está compatível na largura, né? Não, desculpa, na altura. Não ficou tão estranho, né? Apesar que esse padrão aqui não seria o ideal. Então aqui, então as imagens já foram automatizadas. Então aí é uma dica extra para vocês. Feito isso, vamos agora manter o padrão aqui das imagens. Então ela vai criar aquela pasta e vai deixar as imagens originais, né, na pasta que já está. Então eu vou deixar as imagens apenas que a gente converteu. Então vamos relembrar aqui que ela tem 172 KB. E agora a gente vai usar uma ferramenta chamada
TeamPNG. Então essa ferramenta, o que ela vai fazer? Ela vai reduzir o tamanho das imagens, tá? Sem tirar a qualidade. Tá? Então você pode selecionar todas as imagens aqui, arrasta ela e joga dentro desse quadrado aqui. Ou pode também pesquisar ali por dentro. Então mesmo com toda essa redução que nós fizemos, a gente precisa usar essa imagem para quê? Para reduzir mais ainda. Porque a imagem, por mais que já esteja um tamanho bom, mas é sempre importante usar os recursos para diminuir mais ainda, porque isso vai ajudar muito na taxa de carregamento. Então aqui, ó, a primeira imagem reduziu 22%, a segunda 27% e a terceira 26%. Então, ó, 63 para 49, 54 para 39, 58 para 42. Então, foi uma redução muito significativa, né? Para uma imagem que já está no tamanho grande, um tamanho bom, desculpa, e que a qualidade não está sendo perdida, tá? Então, se a gente contar aqui, ó, 172, deixa eu salvar essas imagens aqui. Então, vou substituir, então, 172, né? Ou 162, já não lembro, mas é um dos dois. E agora foi para 129. Então, ficou muito bacana. 3 imagens grandes, tem bastante, né, que a imagem ela vai pesando pelos pixels, né? Então, essa imagem aqui ela não é uma imagem vazia, é uma imagem que tem bastante conteúdo, né, para os pixels. Essa aqui também e essa aqui também. Então a gente tem uma imagem, tem 3 imagens de boa qualidade, apenas com 129 KB. Então deixa eu inserir essa informação aqui. Então vou colocar aqui essa ferramenta como compressão de imagens. Uma ferramenta para compressão de imagens. Então, a princípio, são esses ajustes que vocês têm que fazer, tá? Então, aqui vocês vão ter que ter esse certo trabalho, né, de excluir essas imagens, subir essas outras imagens, fazendo esses ajustes que foram passados, né? Então, por exemplo, essa imagem aqui essa imagem do código 9006-1 de 323 KB, com esses ajustes ela foi para 48,5 KB. Né? Então isso aqui já vai dar uma diferença enorme na página, principalmente se tiver mais de uma imagem nessa página. Além disso, né, eu uso também uma compressão do site, tá? Dentro do site, que reduz mais ainda, né? Porque o objetivo, o carregamento, ele se dá por muitos fatores, né? O principal fator é a questão de conteúdo da página. Então, se a gente tiver uma página que esteja leve, com conteúdo leve, a taxa de carregamento vai ser muito mais rápida. Então, esse é o procedimento que vocês podem adotar a partir de hoje, que com certeza vai dar um resultado muito maior e melhor no site de vocês.